Em 1999, uma das maiores injustiças acontecia no Oscar. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow. Shakespeare in Love. Resultado esperado. O Oscar, como diria a nossa Fernanda Montenegro, foi para as louras. Fernanda Montenegro foi indicada como melhor atriz por Central do Brasil e perdeu para Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado. De um lado era uma das maiores atuações brasileiras da história, do outro lado era só mais uma americana. E quem venceu foi Gwyneth Paltrow. Mais de 2 décadas se passaram e isso ainda continua amargo como uma grande derrota brasileira. Isso não é visto só pelos brasileiros. A própria Glenn Close, uma atriz indicada 8 vezes ao Oscar, em uma entrevista recente, comentou esse fato como uma injustiça. I remember the year Gwyneth Paltrow won over that incredible actress who was in Central Station. I thought, what? You know, it's like, you know, it doesn't make sense. Meu nome é Marcelo Maleca, eu sou produtor de visual aqui na Flap Capital e hoje eu vou falar sobre o cinema brasileiro. Isso pra você calar a sua boca e não falar comigo! Muita gente diz que o prêmio foi comprado ou que foi justo porque o cinema brasileiro é muito menor, mas talvez seja só pela falta de conhecimento brasileiro. E isso é um fato que não dá pra negar. O cenário brasileiro e dos Estados Unidos são muito diferentes. Nos Estados Unidos, os 3 maiores filmes passaram de 2,5 bilhões de dólares em bilheteria. Enquanto isso, o nosso top 3 é composto por Minha Mãe é uma Peça 3, que arrecadou 144 milhões de reais, e depois vem Nada a Perder e Os 10 Mandamentos, que são 2 filmes que têm muita polêmica por terem esgotado a bilheteria, mas as salas estavam vazias. Isso é tema para outro vídeo. Só que se for excluir esses dois, tem Tropa de Elite 2 e um filme de 1976, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Vale lembrar que se você for pesquisar, tem divergências nos rankings, porque no Brasil costuma contar quantos ingressos foram vendidos. E nos Estados Unidos é o quanto de valor foi arrecadado. Para ter uma comparação justa, eu trouxe o valor arrecadado. Se for pensar em ingressos vendidos, Minha Mãe é uma Peça 3 fica em terceiro. E por que essa discrepância tão grande? Os filmes de Hollywood conseguiram construir uma fórmula que agradasse grandes massas e repetem ela conforme as décadas passam. Com a fórmula funcionando bem e as bilheterias voando, fica muito mais fácil para os artistas terem liberdade para fazer manifestações artísticas nos filmes. E aí saem os filmes de Oscar. Mas mesmo assim, o que predomina nos Estados Unidos são os blockbusters, ou os filmes pipoca. No Brasil, a pegada é totalmente diferente, é muito mais simplista, é muito mais íntima, eu diria. O nosso cinema conta a nossa história e nossas vivências. Os personagens são reais e palpáveis. E isso é uma característica muito interessante nos nossos filmes de maior sucesso, como por exemplo Cidade de Deus e O Auto da Compadecida. Outra grande diferença é o orçamento. Vamos pegar os 2 filmes de maiores bilheterias dos Estados Unidos e do Brasil, respectivamente. Enquanto o orçamento de Avatar de 2009 foi 237 milhões de dólares, o orçamento de Minha Mãe é uma Peça 3 foi de 8 milhões de reais. Desconsiderando marketing e divulgação, se a gente fizer um cálculo bem superficial, Avatar arrecadou 12 dólares para cada dólar gasto, enquanto Minha Mãe é uma Peça 3 arrecadou 18 reais para cada real gasto. Tudo isso que eu falei até agora foi para dizer não tem comparação com os Estados Unidos. Se formos nos comparar com eles, a gente não chega em lugar nenhum, porque teria que mudar todo o sistema do cinema. Mas a quem comparar para a gente poder ver isso? A Europa eu também descarto porque vem o fator dinheiro e lá países mais desenvolvidos vão ter mais orçamento. E por que não compararmos com a Argentina, por exemplo? A Argentina tem uma economia muito mais fragilizada do que a brasileira e mesmo assim eles são muito superiores em resultados no cinema. A categoria mais importante para o brasileiro no Oscar é Melhor Filme Internacional, onde cada país escolhe um representante. Esse ano, a Argentina foi indicada pela 8ª vez na categoria, por Argentina 1985. É um filme forte e polêmico sobre a ditadura do país. Filmes polêmicos tendem a ser prejudicados no Oscar pelo formato dele, mas mesmo assim o filme foi muito bem. Considerado o segundo melhor, porque o primeiro estava indicado também a melhor filme, então obviamente ele ia ganhar essa categoria. Mas além dessas 8 indicações, a Argentina tem 2 vitórias, enquanto o Brasil tem 4 indicações. E a última delas foi em 99, com Central do Brasil, que deu azar de pegar o filme italiano A Vida é Bela. Embora o Brasil tenha muito mais verba para investir em cultura do que a Argentina, o cinema aqui não é uma prioridade, ao contrário da Argentina, que cada ano forma muito mais produtores audiovisuais do que no Brasil. Nossas últimas indicações foram em 2016, por Menino e o Mundo em Melhor Animação, e em 2020 por Democracia em Vertigem em Melhor Documentário. Nossa única vitória no Oscar foi com Orfeu Negro em 1960, como melhor filme internacional. Foi um filme feito no Brasil com atores brasileiros em português, mas concorreu pela França, então a vitória fica para eles.
O Oscar é considerado o maior festival de cinema, mas muitos consideram o melhor festival Cannes, na França. E a maior categoria é a Palma de Ouro. Em 1962 a gente ganhou com o Pagador de Promessas, mas mesmo com as desvantagens, nosso sistema está evoluindo constantemente. E produções de qualidade a gente já tem, o que falta é um apelo comercial, é visibilidade do nosso produto. Eu pessoalmente estou cansado de ouvir pessoas falando o cinema brasileiro é fraco, coisa assim, sendo que as pessoas não assistem os filmes brasileiros. Um bom exemplo de filme comercial que está também trazendo essa cultura forte brasileira é Turma da Mônica e toda a sua franquia. Conseguiram juntar um bom roteiro, uma boa produção e um bom orçamento com um dos maiores nomes da cultura brasileira, que é a Mônica. O resultado disso, em 2022, Turma da Mônica Laços foi o filme mais assistido do Brasil. E o que vocês acham do cinema nacional? Vocês acham que está crescendo ou que foi muito melhor nos anos 90, por exemplo? Tem algum filme nacional que você gostaria de indicar? Eu tenho 5. Sempre falam de Tropa de Elite, Bacurau, Cidade de Deus, Central do Brasil, então esses já é pra você assistir. Os filmes são Bingo, Que Horas Ela Volta, Olga, Carandiru e Entre Abelhas. Muito obrigado por ter assistido, espero que tenha gostado e peço que se inscreva no canal. Até mais.